Senhor, eu venho te pedir, em nome do Senhor Jesus, abençoa as nossas vidas, abençoa a vida da pessoa que está escutando essas orações, abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias, abençoa e protege, Senhor, dando livramento de toda maldade humana e espiritual. Pai, é em nome de Jesus que eu te peço, tira toda pedra de tropeço do nosso caminho, quebra todas as amarras, dá liberdade para os teus filhos e filhas prosperarem, prosperidade de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Pai, nos concede vida longa com saúde e que esta tua palavra, Espírito Santo de Deus, fala com teu povo, fala conosco, fala com teu povo através de mim, me usa para a tua glória, dai-nos entendimento, discernimento espiritual e sabedoria, Pai, tirando todo o mal do nosso caminho, dos nossos lares e dos sonhos e das bênçãos que o Senhor envia para os seus filhos e filhas. Nos protege, Senhor, ilumina os nossos caminhos, Senhor Jesus, e abre, Senhor, toda porta boa para os teus filhos e filhas. Abre portas boas para todos nós e fecha todas as portas erradas. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. Você já agradeceu pela sua vida hoje, meu irmão, minha irmã? Você está feliz com o que você está vivendo? Eu vim te dizer para que você não desista de tudo que Deus colocou no teu coração. Não desistir principalmente de Deus em primeiro lugar e depois de você. Porque quando uma pessoa, ela não desiste dela, Deus fala conosco todos os dias. Preste atenção no que Deus fala no seu coração. Porque quando seguimos a voz de Deus, não ficamos frustrados, as coisas ruins ficam para trás e vêm novas coisas, o novo de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Quando estamos de coração aberto para receber o novo de Deus e as bênçãos de Deus, Deus vai nos direcionando. Agora, às vezes, as pessoas deixam de ouvir a voz de Deus para olhar para a situação do mundo natural e para escutar vozes que não são a voz de Deus, que não vem de Deus. Quantas pessoas largam o que Deus entregaram para ela, largam os sonhos, largam os projetos de Deus para satisfazer outras pessoas. Deixa eu te mostrar vários exemplos para que você não desista, mesmo que a situação pareça que está fora do lugar. As coisas não estão da maneira que deveriam estar ou da maneira que às vezes gostaríamos que estivesse. Tem várias pessoas na Bíblia que nos mostram que quando seguimos a voz de Deus, quando escutamos a voz de Deus e vendo os exemplos, vendo o testemunho dessas pessoas e de nós mesmos, quantos testemunhos você pode dar da sua vida que você sobreviveu a coisas difíceis que você teve no passado e você sobreviveu e está aqui para contar que tudo é Deus em nossas vidas, dando livramento, abençoando, fazendo com que consigamos levantar todos os dias para cuidar das nossas vidas, da nossa família. E tem pessoas que deixam de escutar o melhor, que é a voz de Deus, e param suas vidas, às vezes ficam com raiva de si mesmo, porque o inimigo usa outras pessoas para denegrir. Você nunca vai conseguir, qual é a prosperidade que você tem? Ou começa a falar, você não vai ser feliz naquele relacionamento, o que você está vivendo hoje não vai durar para sempre. Então temos que ter muito cuidado com quem andamos, com quem falamos e quem colocamos dentro dos nossos lares.
ore e fale assim, que em meu lar e em minha vida só chegue perto de mim quem for da vontade de Deus. Quem não for, que o Senhor retire. E não tenha medo. Porque qual é o pai que ama seu filho, que vai deixar o filho sozinho numa cilada, vai largar o filho sozinho em uma floresta cheio de perigos? Deus não nos deixa só. Às vezes passamos por momentos porque às vezes começamos a nos afastar de Deus, e às vezes não é porque começamos a nos afastar de Deus, é porque a luz que tem dentro de você incomoda. Aí começa a acontecer coisas que você fala, por que comigo? Aí começa a revolta, é porque eu não tomei essa decisão, é porque eu não fiz isso. Vamos ver na palavra de Deus vários exemplos de pessoas que passaram por coisas terríveis e não desistiram. E Deus está conosco, Deus está com você. Tenha fé, creia que o final é melhor do que o começo, como diz na Bíblia. Ruth era uma mulher que havia passado pela dor e pela tragédia. Seu marido, seu cunhado e seu sogro estavam mortos. Ruth e sua cunhada Orfa tinham uma decisão a tomar. Elas permaneceriam com a sogra Noemi ou voltariam à sua terra natal. Noemi não tinha nada a oferecer a elas. Não tinha mais filhos, era idosa e não dispunha de dinheiro. Ela incentivou suas noras a deixá-la e voltarem para casa, onde teriam a garantia de uma vida boa. Orfa partiu, mas Ruth insistiu em ficar com Noemi. Ruth sabia que sem a intervenção divina, seu futuro parecia sombrio, mas insistiu em ser fiel a Noemi de qualquer jeito. Ruth jurou não deixá-la, dizendo que queria viver na terra natal de Noemi e servir ao Deus de sua sogra. Muitas pessoas escolhem o conforto acima do compromisso, mas no fim perdem o melhor do que Deus tinha para elas. Ruth não sabia o que o seu futuro lhe reservava, mas estava determinada a ser uma mulher com um caráter divino, o que inclui fidelidade. Juntas, Ruth e Noemi passaram por tempos de escassez e dificuldades. No entanto, mantinham uma atitude positiva, eram gratas pelo pouco que tinham. E Deus continuava arranjando as coisas de forma especial para abençoá-las. Como se constatou mais tarde, Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era muito rico e que também por acaso era solteiro. Deus fez com que Ruth tivesse o favor de Boaz e eles finalmente se casaram. A fidelidade conduziu Ruth da pobreza à abundância. Afirma Provérbios 28, versículo 20, afirma que o fiel será ricamente abençoado. Sermos fiéis significa que teremos que passar por algumas dificuldades ao longo do caminho. Encontraremos coisas das quais preferiríamos fugir, mas se esperarmos paciente pelo Senhor, veremos a sua salvação em todas as situações, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Ruth, ela decidiu que ia servir ao Deus da sogra dela. Ruth foi uma mulher íntegra, uma mulher fiel. Ela passou por uma tragédia da perda, de perder o seu marido. Ela era jovem, ela perdeu o seu marido, perdeu o cunhado e perdeu o sogro. E a sogra não tinha nada, zero, não tinha nada. As duas passaram dificuldades juntas, pela fidelidade, pelo amor, pelo companheirismo. E sabe aquilo que se fala?
Melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Muitas pessoas perdem coisas maravilhosas de Deus, porque acham, eu não vou sair dessa situação, porque aqui eu tenho tudo, mas não tem paz, não tem amor, não tem fidelidade. Onde não há paz, não há Deus. Aonde não há concordância, a casa não fica de pé. Porque um lar sem paz, uma vida sem paz, ela atrai coisas ruins, ela afeta a saúde física, a saúde mental. Lutar para que uma pessoa mude, lutar para que a vida daquela pessoa se transforme, não existe isso, não existe mais. Quando conhecemos a palavra de Deus, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Então é julgo desigual. Quando você ora, não é aquele tipo de pessoa, nem é 8 nem 80, porque tem pessoas que só querem pensar em si. É o meu bem-estar, o que importa sou eu. Não é nada disso. A bênção vem através da fidelidade, mas tem pessoas que traem a si mesmo. Tem pessoas que acham que a traição é trair só os outros, trair num casamento, trair uma amizade, mas não é só isso. Tem pessoas que traem a si mesmo, elas se contraem, elas se anulam, elas deixam de viver aquilo que elas sentem vontade. Já pensou se Ruth tivesse dito não, porque Orfa decidiu ir, a concunhada dela, decidiu ir, eu vou também. Ela fez o que o coração dela pediu. Orfa desistiu, Orfa foi embora, Orfa foi para a casa da família dela, era um direito dela de decisão, mas quem já ouviu falar sobre o futuro de Orfa, o que é que aconteceu com ela? Mas o de Ruth foi glorioso, porque Ruth, apesar de largar o conforto que ela poderia ter na casa dos pais dela, da família dela, de ter um renovo para a vida dela, ela falou, eu prefiro servir ao Deus da minha sogra e cuidar da minha sogra, eu não vou abandonar ela no pior momento. Ela fez o que o coração dela pediu. E tem pessoas que não fazem, porque elas têm medo do que os outros pensam. Elas obedecem a vozes erradas e elas desistem delas. Elas desistem daquilo que Deus colocou no coração dela. Porque Deus colocou no coração de Ruth, cuide da sua sogra, não abandone. E ela não abandonou. Ela não sabia que Deus estava falando com ela, mas ela, sem entender, ela ouviu a voz de Deus e ela não abandonou a sogra dela. Olha o que Deus fez no final para a vida de Ruth e de Noemi. As duas foram abençoadas porque eram parente de Noemi, da sogra dela, e Ruth casou com ele, teve um filho e ali se formou uma nova família. Noemi se tornou a avó daquela criança e Ruth se tornou uma grande filha para Ruth. E as duas viveram com abundância de dias, de bens, de fartura, tiveram uma vida próspera, porque onde há paz, onde há amor, onde não há desistência, não se desiste de si mesmo, do que Deus te entregou. O que foi que Deus te entregou? Se alguém quer que você largue o propósito que Deus te deu, não deixa Deus por causa de outras pessoas. O que Deus te entregou para fazer, o que Deus te pediu para fazer, não desista primeiro de você. Porque quando você é autêntico, quando você é fiel, quando você não se esconde para agradar aos outros, você está sendo fiel a Deus e a você mesmo. Não se traia, não desista de você. Olha o que aconteceu com Davi. Davi, para agradar o rei, Davi tinha que fingir que ele não era o que ele era. Ele era um homem de Deus.
um homem libertador. Ele libertou as ovelhas de um urso, de um leão. Ele libertou o povo de Israel de um gigante, porque ele era usado por Deus. Imagine se aquele homem se acovardasse e ele não lutasse as batalhas que Deus entregou para ele, e ele dissesse: o rei vai ficar com raiva de mim e eu não vou mais desagradar Saul, vou ficar só aqui, quietinho, não vou fazer mais nada, só vou agradar o rei, e não agradasse a Deus. O que teria acontecido com Davi? O que teria acontecido com Israel, com o povo de Israel? Ele agradou a Deus, ele fugiu, ele lutou pela vida dele e ele não tinha nada, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Ele orava, ele clamava, ele chamava a atenção de Deus. Então não podemos desistir das nossas vidas, não podemos desistir dos sonhos que Deus nos entregou. É a nossa vida. Depois Deus vai chamar e vai dizer: olha, eu te entreguei isso. O que você fez com os talentos que eu te entreguei? O que você fez com isso que eu te dei? Aí é você que vai prestar contas, não é o outro. Não olha para o lado esquerdo nem para o direito, olha para Deus, agradece a Deus, porque na hora das provas, na hora que precisamos de um milagre, na hora que precisamos de um socorro, ele vem de Deus que fez os céus e a terra. Deus coloca pessoas maravilhosas em nossos caminhos. Deus enviou um exército de homens que não tinham nada na vida, que não podiam nem com ele, mas se transformou em um exército poderoso junto com Davi. Assim Deus prepara, Deus abre portas que ninguém fecha, portas boas. Deus fecha portas erradas e às vezes a pessoa fala: nossa, por que eu tenho que sair desse lugar? Nossa, por que está acontecendo essa situação? Porque Deus está te dando um livramento, porque Deus não quer que você sofra neste lugar, porque Deus está falando com você, está te dizendo: eu vou cuidar de você. Permita que eu cuide de você. Davi permitiu que Deus cuidasse dele. Ruth se entregou ao Deus de Noemi, que é o nosso Deus, é o nosso Pai Todo-Poderoso. Entrega tua vida nas mãos de quem pode, nas mãos de quem determina qual é o dia das bênçãos. Deus é quem determina o nosso futuro, não é homens. O que pessoas falam a teu respeito, o que você falou de ruim a seu respeito, retire todas as palavras. Não aceite palavras de maldição lançadas na sua vida. Davi saiu correndo, falou, sabe um termo que as pessoas falam? Perna para que te quero. Davi correu porque Davi sabia que se ele tivesse ficado lá, se ele tivesse baixado a cabeça, o rei teria matado ele. Ele poderia fazer o que fosse para agradar aquele rei, mas o rei, com inveja, com maldade, vendo a luz que estava em Davi, ele não ia deixar Davi escapar de forma alguma. Mas ele tentou. Imagine um rei com um exército mais poderoso e não conseguiu pôr a mão em Davi. Você acha que quem livrou a vida de Davi? Nós estamos vivos aqui. Eu estou aqui pregando a palavra. Você acha que eu estou aqui por quê? É porque Deus permitiu, é porque Deus concedeu a bênção da minha vida, a bênção da tua vida. Nós temos que agradecer a Deus e nós temos que fazer o que Deus fala para fazer. Faça, confie, escute essa palavra e comece a louvar a Deus. Não importa como está a situação. Imagine um homem que já estava no palácio, casado com a mulher do rei, com a filha do rei. Ele era genro do rei, não fez mal algum para aquele rei, e o rei falou: eu vou matar Davi,
Eu não suporto a vida de Davi, eu vou acabar com ele. Imagine o medo que Davi passou. Imagine a injustiça que ele sofreu. E não ficou por aí. Quando Saul morreu, que Davi foi para o trono. O filho de Davi atentou contra a vida de Davi. Você já pensou quantas coisas aconteceram na vida daquele homem e ele não desistiu? Assim somos nós, não podemos desistir. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, e louvando, agradecendo, pedindo a Deus. E Deus concede. Tudo que você pedir, você peça com fé que você recebe. Porque é Deus quem determina. Imagine, um pai tem bens e ele dá os bens dele para quem ele quer. Para quem ele quer. Aí você sabe que tem aqueles filhos que são amorosos e que causam inveja nos irmãos. Porque foi assim com José. Os irmãos de José ficaram com tanta raiva porque ele estava com uma túnica linda e ainda contando o sonho que a família ia se curvar para ele. Ficaram com tanta raiva, vamos matar José. Jogaram José no poço, venderam José, fizeram coisas terríveis com a vida de José. E ainda falaram para o pai de José, olha, José morreu. Pai, José morreu. E mostraram o sangue, que mataram o cordeiro e mostraram o sangue para o pai nas roupas de José. Imagine como aquele pai ficou. Imagine pensando que estava tudo acabado, que tinha tudo terminado e que o filho que ele tanto amava tinha morrido. Deixa que José estava lutando pela vida. Lute pela sua vida. Quem determina o seu futuro é primeiro Deus e depois as decisões de você escolher o caminho com Deus ou o caminho de derrotado. Derrotado é o inimigo das nossas almas. Não desista de você. Você acha que uma mulher aos 90 anos iria dar à luz? Pois assim foi Sara. Abraão com o filho da promessa. Imagine uma mulher com mais de 90 anos. Todo mundo ia rir daquela mulher. Se ela saísse falando, olha, eu vou dar à luz agora, eu vou engravidar. Antes de engravidar, todo mundo ia rir dela. Por causa da idade, por causa do tempo. Ia dizer, o teu tempo já passou, você já era, acabou para você, vai para o teu lugar. E ainda iam xingar ela de velha. De velha, você não serve mais para nada. Você não vale nada. Você acha que você ainda vai dar à luz? E olha o que aconteceu. Sarai, Deus mudou o nome dela para Sara e ela deu à luz a Isaac, o filho da promessa, com mais de 90 anos. Você acha que um Deus que abriu o mar para o povo passar, abriu as águas para o povo passar em meio à perseguição de um homem mau, um faraó mau, que cada vez endurecia mais o seu coração, ele era perverso, ele ficava feliz quando ele via o povo sofrendo. Às vezes tem pessoas que vê quanto mais sofrimento em uma vida, mas ela ri, mas ela fala, eu acho é pouco, vai vir mais. Ai, 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 ai. Tem que ter temor do Senhor. Entrega a tua vida nas mãos de Deus e deixa que Deus é quem opera o milagre. Não vai ser eu, não vai ser você que vai dizer como é que vai acontecer o seu milagre. Você que está do outro lado, se está precisando de um milagre, você espera Deus trabalhar, não olhe a situação, porque quem trabalha é Deus, quem opera é Deus. Então, para essas pessoas aconteceram, para a gente também acontece, porque deixa eu te contar, Ele é nosso Pai. Vamos orar o Pai Nosso, vamos agradecer por Ele ser nosso Pai, porque Jesus
já pagou um preço muito alto na cruz pela minha vida, pela tua vida. Somos livres, não somos escravos do inimigo das nossas almas. Quando uma pessoa falar que a tua vida não vai para frente, você fala: eu sou livre, eu sou filha de um rei, de um Deus todo-poderoso, e Ele é meu Pai, Ele está cuidando de mim, o meu futuro está nas mãos dEle. Espere em Deus, confia nele, e o mais Ele fará. Primeiro buscamos a Deus sobre todas as coisas, e depois todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Você crê nessa palavra? Creia que Deus está cuidando, trabalhando nos bastidores para que o seu bem aconteça, para que você tenha vitória na frente dos seus inimigos. Ore comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos, Pai, porque perdoamos todos aqueles que nos ofenderam, todos aqueles que não amam as nossas vidas. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, caminhar por caminhos que não são teus. Não nos deixe, Pai, que saia da nossa boca palavras que não te agradam. Não nos deixe, Pai, cair em tentação de fazer coisas que não te agradam. Mas livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo pelos caminhos abertos, pelas portas boas abertas, pelo Senhor tirar as vendas dos nossos olhos espirituais, para que vivamos pela fé. E pela fé, Senhor, recebemos a tua bênção, a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, do Deus Jesus Cristo, o Filho, seu único Filho, e do Deus Espírito Santo que habita em nós. Olha a bênção da Santíssima Trindade em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares, abrindo caminhos. Jesus está à nossa frente, abrindo os nossos caminhos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Recebe essa palavra, toma posse da bênção, toma posse da tua vitória, teu milagre. Deus está preparando, creia, você não está só, você é amado, amada do Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, eu vou ver teu testemunho aqui, neste canal. Amém.